Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube e mais um vídeo com um assunto no mínimo desconfortante para o país que se julga o país do agronegócio, o país que só sabe fazer marketing político, o país que só sabe fazer propaganda, político-partidária, mas é o país que praticamente nada faz em prol do agronegócio brasileiro. Vive às custas da alta capacidade, do compromisso que o produtor rural tem, e esse sim é a locomotiva do Brasil, um país que se aproveita de uma maneira irresponsável do suor do produtor rural brasileiro e não apresenta nada, não oferece praticamente nada para esse produtor, para que ele possa se desenvolver com tranquilidade, com um pouco mais de estabilidade e confiança naqueles que se dizem, ou que deveriam ser os seus representantes em Brasília. Como se já não bastasse o Bradesco e a revista Globo Rural atacar a pecuária de corte de uma maneira irresponsável e insana até, hoje eu fui surpreendido, não pelo ato irresponsável, totalmente equivocado da sociedade vegetariana brasileira com relação à pecuária de leite, mas com a falta de atitude, a falta de ação por parte daqueles que deveriam imediatamente entrar defendendo a pecuária de leite brasileira. Então, a sociedade vegetariana brasileira ataca de uma maneira equivocada e ridícula, sem embasamento nenhum, a cadeia produtiva do leite, lançando um filme, um curta-metragem chamado Órfãos do Leite. Esse filme retrata uma situação que aconteceu na fazenda Água Sumida, onde lá foi encontrado búfalas abandonadas, com maus tratos, enfim. Um fato totalmente isolado, e ela usou dessa situação errada, que não agrada a ninguém, que nós não devemos nunca passar a mão por cima, tentar proteger ou esconder por debaixo dos panos, como muitos setores fazem pelo Brasil, ela usou essa história, baseou seu filme numa história isolada, para criminalizar, como eu disse, de uma maneira equivocada e sem conteúdo, a cadeia produtiva do leite. Mais um absurdo que acontece no país do agro. O país que tenta banalizar, e como eu sempre disse, o Brasil até hoje, ele foi um dos maiores adversários para o agronegócio brasileiro. O Brasil é um país que suga o agronegócio e não oferece nada em troca. E ainda, os produtores rurais, com todas as dificuldades que têm, com toda a negligência por parte daqueles que se dizem representantes do agro, ainda precisa enfrentar outras barreiras. Como eu disse, o Bradesco foi totalmente infeliz, mostra o quão não entende, o quanto falta conteúdo para o Bradesco aquela vez, querendo, de uma certa forma, criminalizar a pecuária de corte. Assim fez a revista Globo Rural, outra insanidade, e hoje nós temos a sociedade, vegetariana brasileira atacando os produtores de leite. Bem, isso mostra o quanto a sociedade vegetariana e brasileira é incapaz, é inconsequente e pior, não consegue, a partir de fatos reais, mostrar para a população brasileira o quanto é bom consumir uma alimentação à base de vegetais. Nós não precisamos atacar de uma maneira irresponsável uma cadeia produtiva como a do leite, e uma cadeia produtiva que sofre muito, uma cadeia produtiva que não tem apoio nenhum no Brasil. O produtor de leite, e como eu sempre digo, o setor primário, ele não tem aporte de ninguém no Brasil. Nenhum estado, nenhum governo que passou por Brasília se preocupou da maneira certa e correta para não somente defender o setor primário, como também levar a ele melhores condições para que ele pudesse se desenvolver, se tornar ainda mais produtivo.
Então, a sociedade, né, vegetariana brasileira, a partir da sua incompetência de não conseguir mostrar para a população brasileira o quanto é bom consumir alimentos, né, com base nos vegetais, ela ataca a cadeia produtiva do leite a partir de um fato isolado. A gente sabe que existem equívocos, né? A gente sabe que várias propriedades rurais pelo Brasil, frigoríficos, enfim, cometem, né, maus tratos contra os animais. Isso acontece, mas existem frigoríficos bons, existem frigoríficos, né, que atuam de forma correta. Eu queria aqui, através desse vídeo, perguntar qual vai ser o posicionamento da CNA com relação a isso. Qual é o posicionamento do Ministério da Agricultura com relação a isso? Qual é o pronunciamento da Frente Parlamentar Agropecuária, que de uns tempos para cá formou a Frente Parlamentar Agropecuária do Leite? Qual vai ser o pronunciamento dos deputados que são defensores, né, da cadeia produtiva do leite pelo Brasil afora, lá no Rio Grande do Sul também? Demagogos que só se usam de uma falsa, né, veste, né, de uma cara falsa, de uma máscara, dizendo que são defensores, e eu queria que eles viessem a público defender de uma maneira clara, sem oratória política barata e medíocre, e fossem diretos e objetivos nos seus pronunciamentos em prol da cadeia produtiva do leite, defendendo a cadeia produtiva de leite dessa ridícula e equivocada manifestação, ridícula, equivocada, sem embasamento algum, né, atitude da sociedade vegetariana brasileira quanto à cadeia produtiva do leite. Fica aqui a minha observação, fica aqui o meu posicionamento, e eu espero que de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito sucinta, aqueles que se dizem representantes do agronegócio brasileiro se posicionem contra essa sociedade vegetariana brasileira incompetente, que não consegue mostrar para a população brasileira o quanto é bom consumir alimentos com base nos vegetais, não conseguem provar para nós, né, o quanto é bom produzir esses alimentos, como fazem bem para a saúde, né, sem atacar de uma maneira irresponsável a cadeia produtiva do leite, que, como eu digo, está massacrada, pisada, abandonada. O produtor de leite brasileiro sofre demais, sem atenção, sem condições, sem ter condição de colocar o preço justo no seu produto, vivendo à mercê de cartéis de laticínios pelo Brasil afora. Fica aqui o meu posicionamento, né, e a minha solidariedade à cadeia produtiva do leite brasileira. Forte abraço.